Dando continuidade então, senhores, não terminamos ainda o monóxido de carbono. Outro ponto importante que pode aparecer em prova na intoxicação por monóxido de carbono são características desse gás. Então esse gás é um gás inodoro, ele é um gás insípido e ele é um gás incolor. Inodoro significa que ele não tem cheiro, insípido significa que ele não tem gosto, e incolor você não consegue visualizá-lo no ar. E ele é miscível ao ar, ou miscível no ar, ele é misturável ao ar. Então são características que podem fazer ocorrer, como ocorrem, inúmeros acidentes. Ora, uma pessoa está em casa, o gás do chuveiro a gás está vazando. Esse gás é o monóxido de carbono. Só que a pessoa está dormindo, se não tiver uma janela para renovar aquele ar, em ambientes fechados, a pessoa vai estar inalando aquele monóxido de carbono, só que como aquele gás ela não sente o cheiro, não tem gosto e não consegue se visualizar, quando se percebe a inalação, muitas vezes a pessoa, obviamente, já está próxima a morrer. Ela morre sem sentir que morreu, sem sentir que está sendo intoxicada. Então é muito comum nessas intoxicações por monóxido de carbono os peritos procurarem vazamento de gás quando se deparam com livores carminados, cor de carmim, como falei no final do bloco passado. Tudo bem? Joga na tela, por favor. Então, características do monóxido de carbono: é inodoro, não tem cheiro, insípido, não tem gosto e incolor. E é misturável ao ar. A sua afinidade com a hemoglobina, já falei isso, é aproximadamente 300 vezes maior do que a afinidade da hemoglobina com o O2. Por isso ele é muito tóxico. E ele também aparece como subproduto da combustão. Então, isso também faz surgir monóxido de carbono no incêndio. Nos incêndios, muitas vezes, aquele famoso e trágico caso da Boate Kiss do Sul, muitas pessoas que entraram e saíram para tentar salvar as pessoas que estavam presas na boate, morreram intoxicadas por monóxido de carbono. Ela entra, respira um pouco, sai, salva alguém. Entra, respira um pouco, sai, salva alguém. E fica nessa. Depois de um tempo fazendo isso, ela entra e não sai mais. Por quê? Foi intoxicada por monóxido de carbono. Mesma coisa aqueles meninos lá no Flamengo, né? Os garotos do Ninho, que também morreram dessa forma. Então, antes mesmo de morrer queimado no incêndio, a pessoa morre intoxicada por monóxido de carbono. Tudo bem? Tranquilo? Possíveis vítimas não têm consciência, como eu acabei de falar, considerando as características desse gás altamente tóxico. Outra questão que pode aparecer dentro de toxicologia forense é a intoxicação por cianeto. Nas aulas de asfixia, nós vimos que o oxigênio, o ar ambiental, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Eu preciso capturar esse oxigênio, aparelho respiratório, vias aéreas superiores, narinas e boca, orifícios respiratórios naturais. Esse oxigênio passa pela boca ou pelas narinas, orofaringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, chega na intimidade dos alvéolos, passa para o sangue por diferença de concentração do oxigênio, ele é capturado pela hemoglobina, é transportado para as células, a hemoglobina deixa o oxigênio na célula, e lá esse oxigênio entra no mitocôndria e participa da oxidação da molécula de glicose, formando energia, formando ATP. 38 moléculas de ATP, 6 moléculas de gás carbono, 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água. Isso numa respiração aeróbica. Só que numa respiração anaeróbica, sem a presença do oxigênio, eu vou produzir radicais livres, hidrogênios, íons, hidrogênio positivo. Esses íons H+, íons hidrogênio positivo, para que a célula não sofra, joga na tela, de acidose celular, o oxigênio, o O2, se liga ao hidrogênio formando água. Mas para que essa reação química ocorra, uma enzima precisa estar presente, que é a enzima chamada de citocromo-oxidase. Citocromo-oxidase. André, eu tenho que decorar esse nome? Tem que decorar esse nome. Por quê? Porque o gás cianídrico ou cianeto de potássio, ele vai
inibir a citocromo-oxidase. Então, se o cianeto, volta para mim, se ele inibe a citocromo-oxidase, o hidrogênio não se liga ao oxigênio formando água. Porque para essa reação química ocorrer, essa enzima citocromo-oxidase tem que estar presente. Só que o cianeto, gás cianídrico, que é o gás da câmara de gás, onde milhões de judeus foram mortos no nazismo da Alemanha, o modus operandi de matar os judeus em larga escala era colocá-los numa câmara. Colocava ali dentro um gás, que era o gás cianídrico, e aqueles judeus eram exterminados. Intoxicação por gás cianídrico. Qual é o método de atuação do gás cianídrico? Ele inibe a enzima citocromo-oxidase. Inibindo a enzima citocromo-oxidase, o hidrogênio não se liga ao oxigênio. Se o hidrogênio não se liga ao oxigênio, se o oxigênio não consegue anular o hidrogênio positivo, a célula entra em processo de acidose celular. Acidose celular. O pH celular, que deve ser em torno de 7,4, o pH celular, ele abaixa, fica mais baixo, ele fica mais ácido, E a vida não prospera em meio ácido. A vida prospera em meio neutro, pH neutro ou básico. Não muito básico também, mas um pH em torno de 7,4, para que a homeostasia celular se mantenha e que as reações químicas possam ocorrer. Em meio muito ácido, as enzimas se desnaturam, as reações bioquímicas que devem ocorrer dentro da célula não ocorrem, morre a célula. Morrendo a célula, morre o tecido, morrendo o tecido, morre o órgão, morrendo o órgão, morre todo o sistema, a morte se instala. Então aqui nós temos uma intoxicação por monóxido de carbono, por gás cianídrico. Isso ocorre dentro da mitocôndria, porque lá é que ocorre a oxidação da glicose, que é o C6H12O6. Nós já vimos isso na aula de asfixiologia forense. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então vamos em frente. Envenenamento pelo cianeto. Aqui é a molécula de glicose, né? Acidose celular. Eu já expliquei esse esquema na aula de asfixiologia. Joga na tela. Envenenamento pelo cianeto. O cianeto, em meio ácido, bloqueia a enzima citocromo-oxidase. Volto a dizer, tem que decorar esse nome. Que atua no interior da mitocôndria. Essa enzima permite que o oxigênio retire os hidrogênios ácidos produzidos pela respiração. Então o hidrogênio se liga ao oxigênio formando água, como disse, né? Mas como essa enzima inibe, essa reação química não ocorre e a morte é quase instantânea e a morte se dá por acidose celular. Acidose celular. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Envenenamento por cianeto. Aí um outro detalhe que pode aparecer em prova é o seguinte, que no envenenamento por cianeto, isso vai causar uma intensa hemorragia na mucosa gástrica. Então a mucosa gástrica ela sofre uma grande hemorragia, ela fica parecendo uma polpa de goiaba. Então uma das características é a mucosa gástrica em polpa de goiaba. Outra característica é que esse envenenamento por gás cianídrico, ele vai exalar odor, cheiro de amêndoas amargas. Aqui eu tenho uma ação química em nível intracelular afetando a cadeia respiratória do mitocôndria, afetando o chamado ciclo de Krebs. Eu já falei, já expliquei isso, a química das asfixias na aula de asfixiologia forense. Tudo bem? Bom, e aqui então vamos começar o exame das drogas. Ora, o que é droga? A lei penal não define o que é droga. A lei penal vai dizer que se você possuir, ter em depósito, trazer consigo, dar ainda que gratuitamente, 18 verbos no artigo 33. Se você praticar qualquer deles,
e a substância que você estiver trazendo consigo, tendo em depósito, dando gratuitamente, vendendo, comercializando, for droga, você pratica o crime do artigo 33 da 11.343, tráfico de drogas. Mas quem explica o que é droga é uma portaria da Anvisa, é uma norma penal em branco. Óbvio que o meu objetivo aqui não é discutir o direito penal nem lei especial. O meu objetivo aqui é discutir as alterações que essas drogas, a classificação dessas drogas causa no organismo, até porque isso aqui é uma aula de medicina legal, não é uma aula de penal. Tudo bem? E na medicina legal, essas drogas são classificadas, joga na tela, como drogas psicoanalépticas. E o que é uma droga psicoanaléptica? Em medicina legal, volta para mim, você vai ver que muitas vezes você compreender os radicais que formam a palavra te ajudam a identificar determinadas questões de prova e achar a resposta. Então, joga na tela. A expressão léptica, o radical léptica, significa aquilo que se prende. Léptico se prende. Então é algo que se prende ao psico, à mente, jogando o sistema nervoso central para cima. Analéptica. Então uma droga, volta para mim, psico, mente, ana, estimulante, joga para cima, léptico, que se prende. Então uma droga que se prende à mente, estimulando a mente, estimulando o sistema nervoso central, gerando então uma série de consequências orgânicas, alterações orgânicas, aumenta o batimento cardíaco, gera taquicardia porque estimula o sistema nervoso central, gera também taquipneia, aumento dos movimentos respiratórios, gera dilatação das pupilas, aumenta a velocidade de circulação do sangue, aumenta o estado de vigilância, diminui a sensação de fome, diminui a sensação de cansaço. Então são drogas que estimulam o sistema nervoso central. São drogas que estimulam o sistema adrenérgico, que estimulam a liberação de adrenalina, que pode aparecer na prova com o nome de epinefrina. Então, epinefrina, adrenalina, são drogas estimulantes. Essas drogas psicoanalépticas são drogas que funcionam a partir de um mimetismo. Elas são drogas mimeticamente semelhantes, elas imitam a ação de neurotransmissores como a adrenalina, como a noradrenalina, como a epinefrina, que estimulam o sistema nervoso central, gerando taquicardia, gerando taquipneia, gerando dilatação das pupilas, gerando alteração da circulação, aumentando a velocidade de circulação do sangue, gerando ausência de sensação de dor, ausência de sensação de cansaço, aumentando o estado de vigília, diminuindo o sono. São drogas estimulantes, te preparando para a luta ou fuga, porque esse é o efeito das drogas estimuladas pelo sistema nervoso central adrenérgico, diferentemente do sistema nervoso central quando estimulado pelo seu sistema colinérgico, que se dá através da acetilcolina, que são drogas que são mediadores químicos que vão reduzir os ritmos cardíaco, respiratório, de circulação, de estado de vigília, de cansaço, de sono, te colocam em estado de letargia. Então as drogas joga para cima, analépticas, são drogas que se prendem à mente, aumentando e estimulando o sistema nervoso central, fazendo uma atividade de mimetismo. São mimeticamente parecidas, imitam drogas, mediadores químicos produzidos naturalmente pelo corpo para nos deixar em estado de vigilância, de vigília, de luta ou fuga. São substâncias estimulantes. E quais são as drogas que fazem isso? O crack, a merla, o oxi, o êxtase. Então são drogas estimulantes do sistema nervoso central. Tudo bem? Bom, numa posição diametralmente oposta estão as drogas mente, cata para baixo, destruição, catabolismo, lépticas. Então são drogas que se prendem à mente para reduzir
a homeostasia, para reduzir o ritmo das funções biológicas. Então, drogas catalépticas são drogas que deprimem, são drogas depressoras do sistema nervoso central. Elas não estimulam o sistema adrenérgico, elas estimulam o sistema colinérgico da acetilcolina, que reduz o ritmo das funções biológicas. Então, essas drogas depressoras do sistema nervoso central, elas vão gerar efeitos opostos às drogas psicoanalépticas. Então, elas vão gerar bradicardia, ou seja, movimentos cardíacos desacelerados, diminui o ritmo cardíaco. Ela vai gerar diminuição dos movimentos respiratórios. Ela vai gerar sensação de relaxamento, sensação de sono. Ela reduz o ritmo, ela reduz a frequência de circulação do sangue. Então ela vai aumentar o estado de letargia. O paciente, a pessoa, o usuário vai ficar mais letárgico, mais devagar, mais desacelerado. O álcool, por exemplo, é uma substância depressora do sistema nervoso central. A maconha, nós vamos ver, o tetrahidrocannabinol é uma substância depressora do sistema nervoso central. A gente vai ver que em alguns livros ela está classificada como psicodisléptica, mas é uma droga psicocataléptica. Tudo bem? Derivados do ópio, derivados da morfina, são drogas psicocatalépticas. E as drogas joga na tela, as drogas psicodislépticas. Léptica é aquilo que se prende à mente. Se prende à mente gerando alucinações. São as drogas alucinógenas, gerando alucinações, gerando desorganização mental, gerando confusão mental. São drogas psicodislépticas. Então, por exemplo, os ácidos, o chá de cogumelo, são drogas psicodislépticas, são drogas alucinógenas. O LSD, por exemplo. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Bom, e uma outra pergunta que pode aparecer em prova é o conceito de tolerância dentro de toxicologia, dentro de drogas. Tolerância nada mais é do que a necessidade cada vez maior de se administrar uma determinada substância, uma droga, para que ela venha gerar no seu organismo o mesmo efeito. Então, no começo, você bebia um copo de cerveja, ficava completamente embriagado, porque você não bebia. Só que você começou a beber. E aí, depois de um ano, com um copo, você não sente alteração nenhuma. Você precisa tomar uma garrafa inteira. Depois de 10 anos, você toma uma caixa de cerveja e não sente alteração nenhuma. O seu organismo está passando por um processo de tolerância. Então, o que seria tolerância? Na tela. Seria a necessidade de usar doses cada vez maiores da substância psicoativa para obter os mesmos efeitos anteriores. Qual é o problema disso? Difícil determinar a partir daí o estado de embriaguez em razão da dose da droga existente no sangue. Porque se eu pegar uma dose fixa e dizer que com aquela dose fixa o fulano de tal vai estar embriagado, pode servir para ele. Mas isso pode servir para o Pedro. Mas para o João, que tem uma tolerância maior, ele pode ter a mesma quantidade que Pedro e não estar embriagado ainda. Então a tolerância é um instituto que inclusive vai ser utilizado para questionar possíveis comandos normativos, como o do 306, que dizia, hoje já não é mais assim, né? Que dizia que eu tinha que ter uma determinada quantidade, 6 decilitros de sangue por milímetro cúbico, para se tornar embriagado. Isso vale para o João, mas para o Pedro isso não faz nem cosquinha. Então a lei foi alterada e para que alguém esteja embriagado e cometendo o crime do 306, ele tem que ter ingerido álcool ou substância psicoativa e tenha que ter a sua capacidade psicomotora alterada. E essa capacidade psicomotora, a sua capacidade psicomotora foi alterada por aquela ingesta. Quem vai dizer isso é o perito legista no exame.
ou vai colher sangue, ou vai soprar o etilômetro, ou vai fazer o chamado teste de Romberg. No teste de Romberg, o médico legista manda, junta os pés, fecha o olho e joga a cabeça para trás. Abre as mãos, coloca a mão nas pontas do nariz para saber se está fazendo isso com coordenação. Cruza uma das pernas, fazendo o que a gente chama de 4 vulgarmente, né? Então, essas manobras feitas pelo médico legista para saber se a capacidade psicomotora está ou não alterada, porque é elementar do crime do artigo 306, é o que a gente usa chamar em medicina legal de teste de Romberg. Tudo bem? Tranquilo? Vamos em frente. Bom, joga na tela. Então, os psicotrópicos são drogas que têm uma predileção, uma preferência pelos tecidos do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é composto pelo cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e medula espinhal. Então essas drogas, chamadas de psicotrópicas, elas têm uma preferência, elas têm uma filia, elas têm uma afinidade pelos tecidos do sistema nervoso central, do cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e medula espinhal. Ok? O que seriam então, como falei, né, as chamadas drogas psicoanalépticas? Então, drogas psicoanalépticas são drogas estimulantes do sistema nervoso central. O que elas causam? Taquicardia, aumento dos batimentos cardíacos, taquipneia, aumento dos movimentos respiratórios, hipertensão arterial, aceleração do curso do pensamento, estado de vigília aumentado, diminuição do cansaço, diminuição da dor, euforia, sensação de bem-estar. Então, é o que causa, por exemplo, a cocaína, é o que causa o êxtase, a merla, o oxi. São drogas estimulantes que causam euforia, dão sensação de bem-estar. Mas quando aquela onda passa, eu preciso de uma dose maior para atingir o mesmo resultado. Só que elas têm um alto efeito deletério sobre o organismo. Causam taquicardia, taquipneia, causam hipertensão arterial, podem causar acidente vascular cerebral e a morte pode ser algo iminente. Tudo bem? Drogas psicoanalépticas na tela. As anfetaminas, o êxtase, a cocaína e os derivados da cocaína, o crack, a merla, o oxi, todos são derivados da cocaína. São drogas psicoanalépticas, são drogas que estimulam o sistema nervoso central, são drogas que estimulam e imitam a produção da adrenalina, são miméticas para o efeito que a adrenalina, que a epinefrina causa no organismo. Tudo bem? Só que epinefrina e adrenalina são mediadores químicos que nós produzimos e que o corpo vai liberar nas fendas sinápticas para aumentar o seu estado de atenção, para aumentar a sua capacidade de luta ou fuga numa situação emergencial. Não que você vá administrar adrenalina, obviamente, num paciente o médico pode administrar quando ele estiver em parada cardíaca, por exemplo. Mas, se você toma isso artificialmente, para dar onda, isso pode ser altamente deletério, causando iminente risco de morte. Tudo bem? E aí, senhores, o que seriam as drogas na tela? Psicocata, cata é para baixo, né? São drogas tranquilizantes que reduzem o ritmo orgânico. São drogas que vão causar sono, são soníferos, analgésicos, anestésicos, derivados do ópio, derivados da morfina, derivados da heroína. São drogas psicocatalépticas. Tudo bem? Ora, e a maconha, como disse, né? A maconha, o princípio ativo é o tetrahidrocannabinol, conhecido como THC, tetraidrocannabinol. Ela é uma droga psicocataléptica. Agora, alguns livros, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, alguns autores vão dizer que a maconha é psicodisléptica. Então, cuidado na prova do Rio de Janeiro. Na prova do Rio de Janeiro, o professor Higino coloca, que é o livro normalmente adotado nos concursos para delegado do Rio, coloca o THC não como droga psicocataléptica, e sim como droga psicodisléptica. Tudo bem? Tranquilo? E essas drogas psicocatalépticas, elas produzem a síndrome é o conjunto de sinais e sintomas.
Essa palavra síndrome significa um conjunto de sinais e sintomas. Síndrome amotivacional. Esse A é um sufixo de negação. Então são drogas que causam uma síndrome amotivacional, que diminuem a motivação, que deixam a pessoa mais lerda, mais sonorizada não, com mais sonorizada é som, né? Com mais sono. Ou seja, são soníferos, são calmantes, são relaxantes, vão tirando a sua energia, a motivação para fazer, para agir, por isso amotivacional. Tudo bem? Então, nas provas do Rio de Janeiro, principalmente, você vai dizer que a maconha, diga que ela é psicodisléptica, porque o Higino vai dizer isso no livro dele. Tudo bem? Que a maconha é uma droga psicodisléptica. Então, a psicocataléptica, que são as drogas que jogam para baixo, né? Álcool etílico, embora pareça estimulante, o álcool, na verdade, é uma droga depressora dos freios morais e depressora do sistema nervoso central. Deprime o superego, a censura. E a embriaguez, ela vai ter 3 fases. Quais são as fases da embriaguez? Primeira fase, da excitação, também chamada de fase do macaco. Fase da excitação ou do macaco. Segunda fase, da agitação ou confusão, também chamada de fase do leão da embriaguez. E terceira fase da embriaguez, que é a fase do sono ou do coma, que é conhecida como fase do porco. Então, senhores, vamos no próximo bloco, já estou terminando esse bloco, eu vou começar trazendo uma questão que sempre aparece nos concursos para delegado. Quando eu estudo a embriaguez, as fases da embriaguez, quais são os crimes que tipicamente são cometidos em cada uma dessas fases? Por exemplo, na fase do leão, que é conhecida como fase da agitação ou confusão, a pessoa fica bêbada, primeiro ela começa a ficar muito alegre, fazendo palhaçada. É a primeira fase do macaco, excitação. Depois ela fica valente, ela quer bater em todo mundo, quer brigar. É a fase do leão, fase da agitação ou confusão. E aí, se ela continuar bebendo, ela entra em coma alcoólico. Aí vai ficar toda vomitada, toda urinada, deitada em coma alcoólico, num poste com um cachorro lambendo a sua cara. É a chamada fase do porco. E a pergunta que eles costumam fazer em prova é: quais são os tipos de crimes que são cometidos em cada uma dessas fases? Eu começo o próximo bloco falando sobre isso na embriaguez, tudo bem? Para a gente continuar a toxicologia, terminar esse tema e entrar num tema novo. Aguardo vocês lá. Um abraço, fiquem com Deus.